Olá, querido. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo e o nosso quarto vídeo. Eu optei por fazer uns vídeos bem diretos, bem pragmáticos. Nós vamos estar estudando a igreja de Pérgamo. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 12 e 17. Então não repare essa minha forma dinâmica e rápida de dar esse estudo para que nós venhamos ir direto ao ponto, tá? A igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo, é assim, eu estou utilizando a minha obra, Lições Bíblicas, Apocalipse, Eventos Escatológicos. A igreja de Pérgamo, tá? A palavra Pérgamo significa alto, significa livro, alguns acreditam que significa palavra. A cidade de Pérgamo é a antiga cidade de Troia, era uma cidade muito bem considerada pelos romanos, mas havia ali também uma plataforma imponente que sobressaía com figuras dos deuses, principalmente o principal deus da antiguidade, Zeus ou Júpiter para os romanos. No versículo 12, Jesus se apresenta para essa igreja como aquele Senhor poderoso que tem a espada de dois fios. Ele diz, e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Sabemos que Satanás é usurpador e tenta tomar o lugar de Deus. Na antiguidade não era diferente. Ele se esconde através dos ídolos, que em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 20, as coisas que os gentios oferecem, diz o apóstolo Paulo, oferecem aos demônios. Eu sei que existem pessoas não cristãs que não gostam que nós falemos isso, mas nós falamos aquilo que é verdade, aquilo que a Bíblia diz ser a verdade, que só existe um Deus, que só existe um Senhor, não existe outro Deus, né? E o diabo, ele usurpa essa posição de estar no lugar de Deus, né? E ele reivindica ser adorado. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que para isso os demônios se transfiguram em anjos de luz, tá? E todo o poder do diabo e o seu exército se concentra no engano e da mentira. A espada, ela é símbolo do Espírito Santo, é ela que é usada pelo cristão, tá? E o Senhor é a palavra verbificada que se encarnou cheio de graça e verdade, como está em João capítulo 1, versículo 14. Diz o texto, os comentaristas atribuem o Senhor diz que sabe onde fica o trono de Satanás, ali em Pérgamo, né? Você vai fazer a sua leitura em casa, de Apocalipse 2, do 12 ao 17. Eles atribuem o trono de Satanás a uma coluna que havia por trás de Pérgamo, com 300 metros de altura, onde era o centro de muitos templos pagãos. Pérgamo tinha entre eles o culto da deusa Atenas, Dionísio, Esculápio, né, que era o deus da medicina, e Zeus. Então era um ambiente carregado e adverso de Pérgamo, diz Severino Pedro e Silva, né? Então este é o autorretrato que Jesus se apresenta a Pérgamo, aquele que tem a espada de dois fios. Além desses cultos idolátricos, os cristãos tinham ainda o culto dedicado ao imperador, né? E cuja recusa levou milhares de cristãos à morte. Isso porque o diabo persiste em reinar neste mundo, mas ele foi vencido e exposto ao ridículo, como está lá em Colossenses 2,14. Cristo venceu na cruz do Calvário. Agora cabe, né, à igreja desalojar o seu exército caído com essa poderosa espada que é a sua palavra. Por isso que evangelizar, fazer o ide e o ensinar do Senhor é mais do que urgente. Nós vemos ali em Pérgamo um poder opositor das trevas. O versículo 13 diz: conheço as tuas obras,
e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, você vê aqui que o Senhor, ele conhece, ele sabe dos problemas da igreja, né? O Senhor conhece aonde Satanás habita, aonde ele reina, aonde ele está para fazer a sua arruaça, a sua meta tríplice de matar, roubar e destruir. Resistir bravamente o sofista e engano que se levanta contra Deus e contra as almas perdidas é fundamental, principalmente no campo político hoje, que vemos ideologias da seita marxista que se espalha na mente de jovens incautos no Ocidente, né? Fortalecer os santos é fundamental na palavra e no conhecimento, como diz lá Colossenses 3,16. Jesus se refere a Antipas, a fiel testemunha, né? A igreja já teve milhares de mártires, heróis da fé, cuja coragem diante da morte nos deixa pasmo de tamanha ousadia, né? Quem leu o livro de John Fox, Heróis da Fé, eu tenho esse livro aqui, e sabe muito bem disso. E aqui no livro de Apocalipse, Jesus está dando testemunho de Antipas, qualificado pelo Senhor de fiel testemunha. Seu nome Antipas significa contra todos, né? Quando falaram para Lutero, se você continuar com essas suas teses, o mundo ficará contra você. E ele disse, então eu estarei contra o mundo. Jesus diz para aqueles que têm fé no seu nome, vós não sois deste mundo. O mundo ama o que é seu. O mundo vos odeia. Essa é uma realidade que nós temos que sempre ter em mente. Há uma lenda acerca de Antipas, bispo de Pérgamo, que foi cozido dentro de um boi de bronze, na época mesmo de Domiciano, imperador que enviou o apóstolo para a ilha de Patmos, né? Domiciano era chamado de Dominus et Deus, Senhor e Deus, como desejava. Ele desejava ser divino. Antipas, seus últimos suspiros, reza a tradição, foram de louvor e adoração. É o que Jesus disse, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuir a vossa vida. E Antipas acreditou nisso. No versículo 14, diz o seguinte, mas algumas coisas poucas tenho contra ti, não existe igreja perfeita, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, né? Fornicação é o sexo antes do casamento. Tinha em Pérgamo pessoas passíveis de repreensão, como há em qualquer comunidade cristã hoje. Lembremos que um dos significados de Pérgamo, né, que os eruditos dão, é casada. Infelizmente, sempre há pessoas casadas com o mundo ou com alguma idolatria escondida, digamos assim. Havia em Pérgamo pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Você pode estar lá conferindo Números capítulo 25, do 1 ao 5 e 31, 15 e 16. Este, como bem sabemos, deu conselho ao rei de Moabe para usar jovens moabitas e essas convidavam os filhos de Israel para comer das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituir, o que muitos israelitas fizeram. Por causa dessa incitação, lembremos, né, que o sacerdote teve que tomar uma atitude enérgica. Tanto os nicolaítas quanto os da doutrina de Balaão possivelmente são forma distinta de gnosticismo herético que deu muito trabalho aos pais da igreja e já era uma forma combatida nos dias dos apóstolos. Você pode estar vendo isso em Colossenses 2,8, segunda epístola de Pedro 2,15 e Judas 11. Os eruditos dizem que essas cartas
já combatia uma forma primitiva de gnosticismo. A palavra gnose, da onde vem a palavra gnosticismo, significa conhecimento, porque estes religiosos diziam que a salvação era obtida através de um conhecimento secreto que eles possuíam. No versículo 15 diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. A heterodoxia hoje, ela comprova aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito diz expressamente, que nos últimos dias muitos se desviarão da verdade, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Né? E é uma realidade muito real hoje, por isso que nós temos que ler e estudar a Bíblia com persistência, com afinco, com dedicação, para que venhamos ter a doutrina correta, a doutrina correta. Os cristãos de Éfeso aborreciam e rejeitavam as doutrinas dos nicolaítas, Apocalipse 2,6. Os cristãos de Pérgamo, por sua vez, os seguiam. Infelizmente, não podemos viver a doutrina misturada com outros preceitos, tá? Que danificará a mensagem salvífica, pois qualquer substância misturada perderá a essência primária, isso é óbvio. Os nicolaítas faziam da imoralidade uma parte integrante da ética cristã, que é absolutamente santa. 1 Pedro 1,16, Deus diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santo porque eu sou santo. Já para eles, o corpo é possível de ser usado para práticas imorais, para que a matéria fosse assim destruída, pensavam os nicolaítas. Pois a matéria, eles viviam um dualismo, né, maniqueísta, eles acreditavam que a matéria era má. A escritura bíblica, no entanto, nas palavras do apóstolo dos gentios, deseja que a nossa santificação seja em composição tripartite do ser, que toda ela seja completamente santificada em nosso espírito, alma e corpo, como reza 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E isso visando a parúzia, né? a manifestação de Cristo. Você vê que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes, e isso é uma coisa que o crente tem que ter na cabeça bem vivo, que a espada de dois gumes é uma espada que corta lá, mas também corta cá. Jesus diz no versículo 16: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei com a espada da minha boca. Arrepende-te é uma ordem imperativa dada às 5 igrejas. Está em Apocalipse 2,5, Apocalipse 2,16, Apocalipse 2,21, Apocalipse 3, versículo 3 e 19. Sempre quando Deus diz arrepende, ele visa a restauração, para que nós sejamos reintegrados a uma comunhão plena. No grego, o termo é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de espírito, de alma, e é o que Jesus requer de mim, requer de você, que constantemente nós venhamos nos arrepender diante dele. Os filhos de Deus precisam viver uma vida de confessão de pecados diário e ter ouvidos sensíveis ao Espírito do Senhor, que sempre nos chamam à lucidez, quando por uma falta de vigilância erramos, e não ter por isso que ser acusado por Satanás, que dia e noite nos acusa. Por isso que uma vida de confissão de pecados constante é uma vida vitoriosa, para que o nosso coração não... Perdão. Para que o nosso coração não fique endurecido por causa do pecado. Deus não quer que desviemos das verdades, pois grande é a sedução do tentador, mas maior é Deus, né? Leia 1 Pedro 5,10. O arrependimento sempre será a base da restauração dos filhos de Deus, cujo coração contrito ele nunca rejeitará. Foi a oração de Davi em Salmo 51,17 para o Senhor. Sem arrependimento não há restauração.
do versículo 16, o Senhor ameaça: se não se arrepender, quando não, em breve virei com a espada da minha boca, disse o Senhor Jesus. O próprio livro explica a sua utilidade escatológica. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. As nações que rejeitaram a oferta de Deus na cruz do Calvário. Ele vem para ferir. Jesus vem com grande glória, com juízo severo que se aproxima, e a degradação reinante neste mundo, o período de confusão, de pestes, de doenças, de rumores de guerras intenso, sinalizam que Jesus está voltando. Outro símbolo utilizado é o sopro da sua boca, que é aqui um verso escatológico, você pode ver em 2 Tessalonicenses 2,8, que indica o poder da sua palavra em sua manifestação de glória contra o iníquo, o anticristo, que será desfeito pelo seu esplendor, e assim nós cremos, né? Assim nós acreditamos. Quem tem ouvidos, diz o versículo 17, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei de comer o maná escondido. A palavra maná significa literalmente o que é isto, né? E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Eu creio, você terá um novo e lindo nome. Os filhos de Israel no deserto foram alimentados pelo pão do céu, o maná, que, quando os filhos de Israel viram, perguntaram: maná, manhu, que significa, o que é isto? Que pode significar, isto é maná. Registrado em Êxodo, capítulo 16, do 14 ao 36. Jesus, interpretando para os judeus o fenômeno do maná, os explica o sentido real do maná vindo do céu, que é ele, o maná dado para alimentar toda a humanidade. Que coisa linda, né? Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Você vê a proposta de Deus para as pessoas, né? As pessoas parecem amar a morte, amar o símbolo da morte, amar uma vida que conduz à morte. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. E Jesus é rejeitado, sua palavra é rejeitada. Isso está escrito em João capítulo 6, versículo 32 e 33. Tem uma mosquinha aqui, vai para lá, a mosca do inferno. Vamos lá. A promessa a Pérgamo de comer o maná é bem pertinente para uma igreja que cultua a Deus, tendo o trono de Satanás em sua proximidade. Você vê que a igreja tinha o trono de Satanás logo ali, e não é muito diferente em muitos lugares. Às vezes tem igrejas aí em comunidades, né, os nossos irmãos que vivem em comunidade, que a igreja está aqui, o tráfico de droga está ali, ou o inferninho ali com aquelas músicas infernais é logo ali, mas estão ali escolhendo adorar a Deus em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores são esses que o Pai procuram, né? E a mensagem é de despertamento, um chamado a estar atento, não para se perderem para falsas doutrinas e heresias destruidoras, como alguns seguiam naquela igreja, infelizmente, como está no versículo 15. No versículo 17, o Senhor Jesus diz: dar-lhe-ei uma pedrinha branca. É a pedrinha da vitória. Não se sabe o certo significado desta pedra branca, diz os eruditos, mas pode significar uma pedrinha branca usada nos tribunais para indicar a ausência de culpa, ou diamante dentro do peitoral do sumo sacerdote, no qual gravava o nome do intransmissível, diz Champlain, né? Quem tem Norman Russell Champlain, na página 404, ele diz isso. Os vencedores de corridas e lutas era conferido também uma pedra branca como prova de haver vencido o seu opositor. Estou dando algumas possibilidades de significações para esta pedra. Enfim, acredito que essa pedra também
Outros acreditam se refere ao Urim e o Tumim, né? Luz e perfeição, que consistiam em pedras e em outros objetos. No versículo 17, o Senhor também diz: e na pedra um novo nome escrito. Sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, Lucas 10, 20, escrito nos céus, Hebreus 12, 23. Sabe qual é esse novo nome? Você sabe qual é esse seu novo nome? Meu novo nome, teu novo nome, o nome do teu pastor, o nome dos teus irmãos? Não? Nem eu sei. Nem os eruditos sabem. Leia Deuteronômio 29, 29, está a resposta. O que importa é que nossos nomes são conhecidos por Deus no seu livro, está, e isto nos basta. Eu concluo dizendo que dentro de um quadro profético, Pérgamo é a igreja do favor imperial. Alguns situam essa igreja do 312, ano 312 até o ano 500. Casada com esse poder, acreditam alguns, retrata a igreja que vive sobre o poder estatal, influenciada por ele ao invés de influenciá-lo. Alguns eruditos acreditam. As advertências dadas a essa igreja deixam-nos uma demonstração. Já estamos aliançados, comprometidos com o noivo. Casamento com o mundo é traição e o amor de Deus não estará em nós assim se o nosso coração estiver no mundo. Nos separamos de tudo que possa nos afastar do nosso Salvador, o amor das nossas almas, aquele que ama nossas almas. Corramos com fé para que recebamos nossas pedras escritas com um novo nome. Deus prometeu um lugar a uns eunucos que guardavam o seu dia de sábado. O que dirá de nós? Deus prometeu a eles no Antigo Testamento, dizendo, lá em Isaías 56, 5, também lhe darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um novo e um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará, e o Senhor também te dará um novo nome que não se apagará. Se você crê nessas promessas, crê na Bíblia, dá glória a Deus. Que Deus vos abençoe, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe a palavra de Deus com seus irmãos, se você gostou desse vídeo. Vamos mais do que nunca espraiar o conhecimento dos eventos escatológicos, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.